Então, eu vou começar, antes de eu me apresentar, eu vou começar agradecendo, né? Agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo hoje, nessa noite de quarta-feira. Essa é uma semana especial, né? A gente, né, especial no sentido de a gente teve a perda aí do Aaron Beck na segunda-feira, que é um gênio, e tudo que eu vou falar aqui hoje passa pelo raciocínio dele, por como pela genialidade dele. Então, assim, o meu objetivo hoje é poder trazer para vocês a base da terapia cognitiva comportamental para aplicação clínica, tá? Então, assim, eu sou Fernanda Coutinho, então, aqui me apresentando, eu sou a Fernanda Coutinho. Eu tenho 20 anos aí de prática clínica e fiz mestrado, doutorado, muito com a intenção de dar aula, né? Eu entrei na pós-graduação, né, com esse desejo, com o desejo de me tornar professora, mas eu já estava na clínica, eu já atendia, então o meu mestrado e meu doutorado foram em intervenções clínicas para tratar transtorno de ansiedade generalizada. O que eu amo fazer nessa vida é estar no meu consultório atendendo pessoas. E a outra coisa que eu amo fazer nessa vida é estar aqui com vocês, podendo passar todo esse estudo, todo esse conhecimento, toda essa dedicação que eu tenho dentro do meu consultório para que vocês possam ajudar outras pessoas, né? A gente está vendo aqui, né? Tem gente de vários estados. Eu não consigo, né? E nem quero, na verdade, dar conta disso tudo. Eu quero que a gente tenha mais pessoas levando a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a terapia com melhor base, né, de evidência para a maioria dos transtornos. Então, a gente poder levar isso para mais pessoas, eu acho que o futuro é essa terapia baseada em evidência, que vai ter sempre como base a TCC, por mais que a gente vá modificando, algumas coisas vão sendo acrescentadas, vão sendo reorganizadas, mas é nisso aí que eu acredito, tá? Então, o meu objetivo hoje, eu quero sair daqui hoje com a certeza de que vocês conseguiram entender o raciocínio por trás da teoria, porque quando a gente entende a teoria, a gente consegue usar isso no nosso consultório de uma forma que faz muito mais sentido, tá? Então, vamos falar aqui, né? Eu estou trazendo para vocês a base da TCC, a construção da terapia cognitivo-comportamental. Quais são as principais ferramentas para a gente começar tudo isso que eu falei para vocês aqui nessa 1h30 que a gente está juntos, né? Então, a gente vai falar agora das principais intervenções, tá? As principais intervenções na terapia cognitivo-comportamental, para que a gente possa começar um tratamento, tá? Então, eu estou falando aqui de início de tratamento. O paciente está chegando para mim. Quais são as principais intervenções? Quais são as principais informações que eu preciso colher e como colher essas principais intervenções, quais as principais técnicas para eu colher as informações que eu preciso inicialmente do meu paciente. E aí eu quero começar, quando eu falo de intervenções, eu quero começar com um trecho do livro novo da Judith Beck, a terceira edição do livro de Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, onde ela fala que a terapia cognitivo-comportamental, derivada do modelo do Beck, frequentemente incorpora técnicas de outras abordagens e outras psicoterapias baseadas em evidências, dentro de uma estrutura cognitiva. Isso é maravilhoso. O Beck deixa claro, quando perguntaram para ele, há uns 10 anos atrás, qual era o futuro da terapia cognitivo-comportamental, ele deixou claro que, dentro de uma base de que agimos no mundo pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de acreditar, pela nossa história de vida, as intervenções, elas vão dentro, né, do viés da ciência, né, das pesquisas, a gente vai entendendo que isso pode mudar, as melhores intervenções hoje podem não ser as melhores intervenções daqui a 5 anos, e aí a gente vai incorporando, e a terapia cognitiva tem anos, né? Então, hoje a gente tem uma série de técnicas de regulação emocional, uma série de técnicas, a gente trabalha hoje aceitação, mindfulness, uma série de intervenções que hoje tem base
de evidência para ser tratada dentro desse grande modelo de que somos no mundo a partir das nossas crenças nucleares. Então, quando a gente pensa em intervenção, a gente pensa que a maneira como os indivíduos percebem e processam a realidade vai influenciar como eles sentem e se comportam. Se eu entendo isso, tá? Se eu tenho isso como base dentro da minha cabeça o tempo todo martelando aqui, os indivíduos percebem e processam a realidade de formas diferentes. E isso faz com que eles se sintam e se comportem de uma determinada forma. E tudo isso está relacionado a um sistema de crenças que eles têm. E ele está chegando para mim com dores emocionais. Então, eu preciso entender que eu preciso reestruturar, corrigir pensamentos distorcidos, fazer isso de uma forma colaborativa, fazer isso de uma forma que o paciente não se sinta criticado, o paciente não se sinta corrigido, porque não é essa a minha intenção. A minha intenção é ajudá-lo a construir uma forma melhor de se ver nesse mundo que ele está hoje insatisfeito, tá? Então, vamos ter isso claro quando a gente pensa em intervenções. A gente quer reestruturar, corrigir pensamento distorcido de forma colaborativa, desenvolver soluções para os pacientes que trazem, né, dificuldade de solução de problemas. Esses pacientes têm um problema real e ele não está conseguindo solucionar. Tudo sempre com foco em trabalhar os transtornos emocionais, melhorar as dores emocionais do nosso paciente. Então, a gente sabe, tá, que os estudos na TCC mostram, né, que a TCC ela é efetiva na redução de sintomas, na taxa de recorrência, com ou sem medicações. Então, hoje é o que a gente tem como base para trabalhar da melhor forma possível. Então, né, assim, quando as pessoas me perguntam, né, a TCC, eu hoje já uso técnicas baseadas em evidências, né, de outras, né, que a gente vai pegando de outras abordagens, de outras construções. Então, hoje a gente tem a ACT vindo com força, a gente tem a TPT para borderline vindo com força. Então, a gente precisa ter muito isso na nossa cabeça, tá? Principalmente para, assim, não vou nem dizer que é para quem está começando, porque eu não estou começando e eu vou continuar com essa cabeça de que se daqui a 1 ano surgirem estudos novos com evidência, é o que eu vou passar a usar. Se daqui a 5 anos, 10 anos, então, assim, não importa o tempo que tenha, enquanto eu estiver no meu consultório, eu quero oferecer para o meu paciente. E eu preciso ter conhecimento do que tem de melhor em termos de eficácia terapêutica, né? Pensando que a pessoa está ali com uma dor emocional, com sofrimento. Eu preciso oferecer para ela o que há de melhor. Então, os objetivos das intervenções, lembrando, né, tudo tem um objetivo. Então, assim, a minha aula hoje tem como objetivo trazer a base da TCC para vocês, a escuta clínica dentro daquilo que o Beck coloca que a gente precisa entender dentro do nosso paciente. Então, eu quero que vocês entendam o que são os pensamentos, eu quero que vocês entendam o que são as crenças, por que tem horas que elas estão acionadas, por que tem hora que elas não estão acionadas, qual é o link com a história de vida. Então, usar como base os objetivos, né, da sessão e a pauta do paciente, né, quando eu falo a pauta do paciente, porque às vezes a gente tem, o paciente chega dizendo assim, ó, eu tenho como meta de terapia, como objetivo de terapia, melhorar minha vida profissional. Minha vida profissional não está bem. E aí o paciente chega numa sessão querendo falar da avó, do avô, do tio. Gente, o meu objetivo ali vai ser trabalhar naquela sessão o avô, a avó, o tio, quem o paciente quis trazer para a terapia. Tá? Mesmo que ele tenha me dito lá no início que o que ele queria era falar da vida profissional dele. Nós somos flexíveis, o paciente está ali no tempo dele, no espaço dele, de acolhimento, de aceitação. Então, a gente precisa respeitar e ir ouvindo o paciente no que quer que ele traga para a gente. Então, no início do tratamento, o que a gente precisa ter na nossa cabeça? Eu preciso fazer perguntas para entender qual é o contexto atual do meu paciente. Lembrando que o contexto atual do meu paciente é tudo aquilo que está na vida dele hoje, mesmo que ele tenha, no contexto atual dele, muitos pensamentos relacionados ao passado.
ou muitos pensamentos relacionados ao futuro. Eu preciso buscar pontos fortes, qualidades, habilidades, recursos do meu paciente. Se ele chegou até aqui, se ele sobreviveu até aqui, é porque ele tem coisas muito boas. E o que eu costumo dizer é, nem que seja a capacidade de perceber que eu não estou bem. E buscar ajuda profissional, de um profissional qualificado, específico, para me ajudar naquela minha dor, isso já é um baita ponto forte. Isso já é algo que eu valorizo muito no meu paciente. Eu falo, você está aqui, trazendo a sua maior dor, abrindo as suas vulnerabilidades, entendendo, confiando as suas dores a um profissional. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Isso é difícil. Eu falo, você precisa ser muito forte para assumir as suas vulnerabilidades, assumir as suas fraquezas num mundo tão competitivo, né? Então, assim, o nosso foco vai ser nos desejos do paciente, né? Então, a gente está querendo criar vínculo, a gente quer mostrar para ele que a gente quer ajudar ele, que a gente está ali para ele, que a gente se importa. Então, o que você quer de mim? Quais são as suas necessidades? Aonde eu posso te ajudar? O que você gostaria de me agradecer no final desse processo de tratamento? Isso vai fazer com que ele me traga os objetivos dele. E aí a gente vai traçando passos de pouquinho em pouquinho, de forma bem cuidadosa, dentro do espaço dele. Então, às vezes, ele vai falar, eu tenho uma dor muito grande, eu tenho uma história de vida muito triste, mas eu não queria te contar isso agora. Tudo bem, a gente respeita o tempo do paciente. É no tempo dele. Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer para o meu paciente é o porquê agora, né? Então, o que faz ele estar buscando terapia agora? E por que isso, gente? Eu, em 20 anos como terapeuta, e com umas 5 ou 6 terapias que eu já fiz da minha vida, no mínimo, nunca escutei um paciente, e nunca fui a paciente que busquei ajuda no primeiro dia que eu achei que eu precisava. No geral, os pacientes demoram meses, às vezes anos, e muitos anos, para buscar ajuda psicológica. Então, a pergunta do porquê agora é uma pergunta muito importante para contextualizar. Lembrem que eu estou falando para vocês da importância da gente ter a base da TCC, e uma das coisas importantes na TCC é o contexto, é a situação, é o momento. Então, essa é uma pergunta chave para o terapeuta cognitivo comportamental. Por que agora? Por que buscar ajuda hoje, não na semana passada, não no mês passado, não há um ano atrás? O que mudou na vida do cliente para ele tomar a decisão de buscar ajuda agora? E aí toda a nossa agenda da sessão, tá? Toda a nossa organização, as pessoas têm muita dificuldade em entender a importância da agenda da sessão, ou de montar uma agenda da sessão. A agenda da sessão, ela é libertadora. Eu saber que o paciente vai chegar, eu vou checar o humor dele, vou deixar ele trazer as necessidades dele, ele trazer o que ele quer falar para mim hoje. Eu poder saber que, assim, ao longo da sessão, eu vou entendendo ele a partir da base da TCC que eu tenho na minha cabeça, da base do modelo cognitivo, saber quais são as ferramentas que eu tenho. Isso é libertador, gente. O objetivo da agenda da sessão é libertar a gente para estar 100% atento a ouvir o paciente. Quando eu tenho uma agenda estruturada, quando eu sei o que eu preciso fazer numa sessão, eu consigo ter a liberdade de estar ali ouvindo o meu paciente, de estar ali dando retorno ao meu paciente. Então, a agenda da sessão é algo fundamental, porque é algo que traz para a gente liberdade. E aí a gente sabe, né, como eu falei para vocês, que a gente tem esse modelo de 5 partes aí da TCC, onde a gente tem o ambiente, o contexto, o pensamento, reação emocional, comportamento e reações físicas. E a gente quer entender o paciente nisso, né? Então, vamos pensar numa paciente que foi demitida, que está se sentindo péssima e que paralisou. E nesse dia ela busca ajuda. Quando ela é demitida, ela busca ajuda, né? Um tempo depois da demissão, ela busca ajuda. No geral, né, no caso dessa paciente específica, que é uma paciente real, ela buscou ajuda alguns meses depois, né? Como eu falei para vocês, primeiro o paciente tenta resolver sozinho. Fui demitido, estou me sentindo péssimo, vou tentar resolver sozinho. Depois de um tempo não resolvendo sozinho, ele vai buscar ajuda.
Então, ela foi demitida, ela se sente triste, ansiosa, e o comportamento dela é buscar terapia. Percebe? Ela não traz pensamento. Ela traz a situação, a emoção e o comportamento. E aí é importante perceber, na verdade, é muito importante a gente perceber que a terapia cognitiva não quer que o paciente pense positivo. A gente não quer fazer com que os pacientes sejam todos otimistas, como se isso fosse a solução para os problemas, tá? Muito ao contrário disso, a gente quer que o paciente tenha um pensamento realista, que inclui reconhecer as coisas negativas, por exemplo, ser demitido é algo triste, é uma perda. Ela não queria aquilo, ela não esperava aquilo. Tá? E então a gente vai poder trabalhar com o paciente assim, ok, você está passando por uma situação difícil, uma situação triste, tá? Então, entendam isso, a gente não está aqui para fazer o paciente pensar positivo, a gente está aqui para fazer o paciente pensar realisticamente. E a partir da realidade dele, trabalhar aceitação, trabalhar a solução de problemas, trabalhar habilidades de enfrentamento, trabalhar reestruturação, se for o caso. E como é que a gente identifica esses pensamentos? Fazendo perguntas, usando trabalho de imagens. A importância que a gente tem que ter, eu preciso identificar pensamentos por tudo que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Então, no caso dela, ela diz, eu sou uma fraude, eu nunca mais vou conseguir um trabalho, não estou sabendo lidar com isso sozinha. E por isso ela busca terapia. E aí a primeira coisa que a gente precisa, tá, gente? Uma das coisas, não a primeira, mas falei tantas coisas aqui, mas uma coisa importante é trabalhar a aceitação. E a aceitação não é... A aceitação é um processo de aceitar o momento que eu estou vivendo. E a partir daquela hora que eu aceito o que eu estou vivendo, eu posso transformar isso, eu posso mudar isso, eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. Mas primeiro eu preciso aceitar a minha condição atual. Então, primeiro eu preciso aceitar que eu me sinto uma fraude, aceitar que eu perdi o emprego, aceitar que eu estou triste. E aceitar não é colocar isso como uma verdade. Aceitar é viver essa experiência. Né? É viver isso. E a partir daí poder identificar o que disso tudo que eu estou vivendo faz sentido para mim, o que não faz. Ok? E qual é a aplicação clínica disso, tá? A gente precisa trabalhar com o paciente para que ele abra mão de muitos esforços que são completamente inúteis de lutar contra. Então, eu quero lutar contra a minha sensação de ansiedade, eu quero lutar contra a minha tristeza, eu quero parar de me sentir triste, eu quero parar de me sentir ansioso, eu quero parar. Quando a pessoa consegue parar, quando a pessoa consegue parar de tentar parar e aceita aquela emoção, a gente começa a ouvir essa emoção e a pensar qual é a necessidade por trás dela. E aí a gente entra num trabalho até de regulação emocional. Os pacientes chegam no nosso consultório, na grande maioria das vezes, desregulado emocionalmente. Aceitar as emoções, entender as necessidades por trás dessas emoções, ajudam a gente a começar um trabalho terapêutico. Então, né, a gente pensar aí na regulação emocional, né, como algo muito importante dentro da terapia cognitiva, porque o paciente chega trazendo, no geral, as emoções. E o trabalho de regulação emocional inclui acessar as emoções, aceitar que as emoções trazem necessidades por trás delas. Então, a ansiedade, por exemplo, né, a ansiedade, né, da pessoa que está aqui, está ansiosa porque ela acha que ela não vai conseguir absorver todo esse conteúdo, está ansiosa porque ela não se acha boa o suficiente. Qual é a necessidade por trás disso? Ela quer se sentir profissionalmente uma pessoa aceita, ela quer ganhar dinheiro, ela quer poder melhorar a vida dela, melhorar a vida das pessoas que ela gosta. Tem uma necessidade por trás daquela ansiedade, daquele medo de não dar conta. Como eu posso fazer para atingir essa necessidade? Será que é mantendo essa forma de pensar? No geral, não. Então, a gente precisa, regulação emocional entra no lugar da reestruturação cognitiva. Porque ficar me sentindo uma fraude, ficar me sentindo péssima, não me ajuda a atingir as minhas necessidades, que me fizeram buscar ajuda. Ok?
Gente, eu quero trazer para vocês isso, sim, eu queria tanto que vocês saber se vocês estão conseguindo pegar a base da abordagem, a base do raciocínio clínico, porque se vocês conseguirem pegar a base do raciocínio clínico, a maneira como vocês vão intervir, aí é muito pessoal. Quando eu falo pessoal, pessoal do terapeuta, pessoal do paciente, do perfil do paciente, perfil do terapeuta, o que você já estudou, mas é importante vocês terem a base, a ideia por trás, né? Então, eu preciso regular o meu paciente, eu preciso trabalhar o meu paciente à disposição para estar ali na terapia, realmente comprometido a viver todas as emoções, a viver tudo que ele tem naquele momento, para que a gente possa, a partir dali, ressignificar, reestruturar, reorganizar. Então, o plano de tratamento, né? Aí eu acabei de falar disso, nem lembrava que era esse slide que vinha agora. Quando vocês entendem a base da abordagem, o plano de tratamento vai incluir o perfil do paciente e as habilidades do terapeuta, ok? Isso faz parte das escolhas dentro do plano de tratamento. O que eu queria trazer para vocês hoje aqui não são as intervenções dentro do plano de tratamento. O que eu quero trazer para vocês hoje aqui é qual é a base de sustentação da terapia cognitivo-comportamental, porque entendendo a base de sustentação, as escolhas de intervenção é livre, ok? Então, a gente tem a conceitualização, já passei para vocês, né, que é dentro da minha história de vida eu formo as minhas crenças centrais, intermediárias, as minhas estratégias compensatórias, que são o meu modo de funcionar no mundo, o meu modo de me comportar no mundo, que é, no geral, o que o paciente vai trazer. Então, esse paciente que diz sim para tudo, esse paciente que compra 1000 cursos porque ele acha que ele precisa participar de tudo, ele tem que estar super antenado, super atento. Dentro das intervenções, a gente coloca a aliança terapêutica. Eu já falei bastante disso aqui na aula de hoje, né? De que nós somos, sim, um modelo para os nossos pacientes, quando a gente incentiva, né, quando a gente trabalha com entusiasmo, quando a gente busca os pontos fortes, a gente mostra os pontos fortes dele. Essa relação, sabe, ela é muito rica e ela traz uma série de possibilidades para que o paciente comece a caminhar sozinho em seguida. Lembra que a última coisa que a gente quer é um paciente dependente. A gente quer que o paciente nos tenha como um modelo, muitas vezes, de informação, de formas de tratamento, de ferramentas, para que ele possa se apropriar daquilo que fizer sentido para ele e se tornar seu próprio terapeuta na vida, tá? E aí a gente tem uma série de intervenções aí, né, dentro das TCCs, que não é o foco da aula de hoje, mas só para vocês começarem a entender, né, então, assim, eu queria trazer a base para vocês, mas a gente tem uma série de intervenções para atingir esses objetivos, tá? Então, a gente usa as técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, mas, na verdade, a gente fala de cognitivo e comportamental, muitas e muitas vezes a gente usa técnicas cognitivas e comportamentais ao mesmo tempo, tá? E muitas vezes a gente sabe, porque a gente, assim, tem muita coisa que é interligada, então ser descendente está sempre com questionamento socrático, né? Então, uma exposição sempre tem uma reestruturação, tá? As coisas são interligadas na terapia. A gente, a fins didáticos, a gente vai separando, mas está tudo interligado. Então, a gente tem uma série de técnicas cognitivas com o objetivo de trabalhar o que eu trouxe hoje para vocês aqui, né, das crenças distorcidas, dos pensamentos distorcidos, das regras, né, que muitas vezes são muito rígidas, como eu falei aqui. A gente tem regras muito rígidas no início construídas no início da nossa infância, em que a gente ainda é muito tudo ou nada, muito preto no branco. Então, se os meus pais acham que eu não sou bom, eu não sou bom. Se os meus pais não me amam, eu não sou digno de amor. Eu coloco na conta dos pais, mas, enfim, não tudo são os pais, cuidadores, pessoas próximas. Então, a gente vai aprendendo ali, né, na escola, no início da escola, a gente vai criando uma série de crenças muito rígidas, muito duras, muitas vezes, a nosso respeito, que mantém lá dores emocionais, ou que geram, né, as nossas dores emocionais. Porque muitas vezes a gente cria regras que afastam a gente da nossa crença central. Mas não conseguir nos manter na nossa regra o tempo todo acaba fazendo com que a gente acesse essa crença. E aí a gente tem uma série de formas de trabalhar isso.
Tá? Então, hoje o objetivo da aula não é trazer essas intervenções especificamente, mas eu trouxe um exemplo só para ilustrar. Então, vamos pensar que essa paciente que diz, né, eu sou uma fraude, eu não sou boa o suficiente, só serve se for muito bom, sabe? Assim, só serve se só, assim, só pessoas que têm um emprego, então lá, só pessoas que têm um emprego são pessoas dignas de serem ouvidas, são pessoas inteligentes, interessantes. E aí a gente pode perguntar quem estabeleceu essa regra, né? Onde eu encontro no mundo o livro que diz que somente pessoas que têm um emprego são pessoas capazes, somente pessoas que têm um emprego são pessoas interessantes. Aonde está essa regra? Quando eu pergunto aonde está essa regra, eu estou fazendo uma pergunta aberta para o paciente. Né? Aí ela diz, essa regra é minha, eu venho de uma família muito dura, de uma família que dizia que se você não tem um emprego, você não é ninguém na vida, que se você não tem emprego, você não tem valor. Tá, então deixa eu entender, né? Então você vem de uma família onde quem não tem emprego não tem valor. Aí, assim, eu consigo entender o sofrimento quando você perde o emprego, né? Porque perder o emprego perdi o valor. E se eu penso que eu perdi o meu valor, eu também vou ficar muito mal. Vai ser muito difícil para mim. Eu entendo a dor da sensação de eu perdi meu valor. E eu queria entender um pouco se essa regra de que só tem valor quem tem um emprego funciona para todas as pessoas que você conhece. Se todas as pessoas que você conhece estão empregadas, né? Não, na verdade não. Eu tenho uma tendência a ser mais tolerante com as pessoas do que comigo. Tá? Então, você está me dizendo que esta é uma regra para você. E aí a gente já começa a mostrar para o paciente assim, tudo bem se é uma regra para você, mas eu preciso entender se ela é uma regra universal ou se ela é uma regra na sua vida. E o quanto essa regra te ajuda nesse momento. O quanto essa regra ela te traz coisas boas, ela te facilita a vida, sabe? Porque se é uma regra sua, só sua, que você criou, ela tem que ser boa para você, tem que estar te ajudando, né? Então, será que a gente pode, né, assim, pensar? Ela vai dizer, não, essa regra não me ajuda. Então, será que a gente pode reescrever essa regra de uma forma um pouco menos rígida, na intenção de te ajudar nesse momento? Então, ela pode falar, né, eu prefiro fazer um trabalho excelente, eu prefiro fazer o melhor trabalho que eu puder, mas isso não é necessário para que a pessoa tenha valor. Então, o que seria uma expectativa razoável? E aí ela diz, né, para mim seria razoável tentar fazer um trabalho excelente, mas também aceitar um trabalho bom, muito bom. E aí você vai passar a trabalhar dentro da terapia, ela conseguir genuinamente agir como uma pessoa que gostaria de fazer o melhor trabalho que ela pudesse, mas aceitar um bom trabalho, porque nem sempre a gente consegue atingir o nível de excelência que a gente gostaria o tempo todo. Ainda mais para pessoas que são muito rígidas, que têm padrões muito inflexíveis, padrões muito altos. E a gente pode mostrar e ir trabalhando isso com o paciente, psicoeducando ele em relação a essa forma toda de funcionar, se a gente já tiver esse conhecimento, através de uma série de técnicas, né? Então, entender aí, né, assim, pensa aqui na regra, olha só, quando a gente pergunta para a pessoa, né, quem estabeleceu essa regra, ela fala, isso vem da minha família, a gente entende que existe uma história de vida que entrelaça, que costura. A história de vida é muito importante para a gente. Então, ter uma escuta clínica apurada para quando o paciente está falando de algo da história de vida dele, você fala, opa, ele chegou aqui com esse objetivo terapêutico, ele me traz essas crenças, eu acho que essa parte da história de vida dele é muito importante. E aí você vai pensar que perguntas você vai fazer, como eu posso fazer para ir esmiuçando isso, entendendo isso melhor. Tá? E aí esse trabalho histórico é exatamente esse trabalho em que a gente vai entrar na história de vida do paciente, onde a gente vai acionar as crenças, a formação das crenças centrais dele, né? É assim, quando que essas crenças foram formadas, de que forma elas foram formadas. Nem sempre o paciente tem uma memória tão precisa disso, mas a gente tem uma série de trabalhos que ajudam a gente nisso,
tá? E o que eu queria trazer para vocês aqui é a importância desse trabalho quando a gente entende que na base da TCC está aqui, é na história de vida que a gente cria as nossas crenças, os nossos valores, as nossas verdades. Dentro das técnicas comportamentais, a gente tem uma série de técnicas que a gente pode usar, né? Então, quando a gente fala do trabalho de habilidades que eu falei para vocês, né? Assertividade, empatia, a gente vai usar muito roleplay. Eu uso roleplay todos os dias no meu consultório, onde eu sou, né? Vamos supor, eu posso ser o pai, a mãe, o avô, alguém que o paciente quer trazer ali para uma questão, o chefe, o paciente e aí a gente vai trabalhando ali formas de falar, a gente vai modelando, a gente vai trazendo novas ferramentas para o paciente, fazer o paciente pensar dentro dos objetivos dele, dos valores dele, que tipo de ação ele pode ter que alinha ele com aquilo que é o desejo dele de terapia, e aí criar planos de ação, né, que são as tarefas de casa. Então, assim, os planos de ação, eles são muito importantes dentro da TCC. Plano de ação é a mesma coisa que tarefa de casa. Por que é muito importante? Porque é durante a semana, é na vida lá fora que as coisas acontecem. É na vida lá fora que ele vai efetivamente reestruturar, que ele vai ressignificar. Então, o plano de ação é construído junto com o paciente, a partir do objetivo do paciente, e isso é que vai fazer com que ele engaje. O paciente não engaja no plano de ação, muitas vezes, porque é um plano de ação solto, desconecto. Quando o plano de ação é conectado com o objetivo do paciente, com o desejo do paciente, e quando a gente explica isso para ele, fala, olha, a vida é lá fora, eu quero que você cheque isso lá fora, eu quero que você aprenda isso lá fora, eu quero que você veja lá fora o que está acontecendo em relação a tudo que a gente está conversando aqui hoje, o paciente acaba engajando na atividade. Existem uma série de técnicas vivenciais que são muito dentro dos roleplays, né, razão e emoção, que na verdade a gente tem uma coisa muitas vezes de que, eu racionalmente entendo que essa minha regra não é uma verdade absoluta, mas emocionalmente eu sinto isso e a gente fica nessa luta interna, e as técnicas vivenciais muitas vezes vêm com esse objetivo de poder fazer com que a nossa razão e a nossa emoção andem juntas e nos ajudem, tá? E tudo isso, gente, assim, o final, né? O que a TCC quer, né? A gente quer que eles se tornem os próprios terapeutas dele. E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que o nosso paciente seja mais flexível psicologicamente falando. E aí, tudo que eu trouxe hoje aqui para vocês, pensando nas crenças rígidas, nas crenças criadas lá na infância, duras muitas vezes a nosso respeito, a gente precisa flexibilizar essas crenças. A gente precisa trazer o paciente, porque a vida não é preto no branco. Ninguém é amado por todo mundo, ninguém é odiado por todo mundo. A gente hoje está aqui com 200 pessoas na sala, provavelmente várias dessas pessoas não vão gostar da aula. Isso me dói? Me dói. Mas eu preciso ter a flexibilidade de que não dá para ser gostado por todos. Né? Assim, de entender que aceitar, né, a aceitação da condição humana, de que não somos perfeitos, não vamos agradar a todos. E o que me faz estar aqui muito feliz, mesmo sabendo que mesmo tendo a certeza até de que eu não vou conseguir agradar as 200 pessoas que estavam nessa sala hoje. É a minha consciência do que me trouxe aqui. O que me trouxe aqui hoje é um valor meu, de poder passar todo esse conhecimento que eu aprendi em tantos anos, poder passar um pouco, eu sei o quanto eu ajudo os meus pacientes no consultório, o retorno que eu tenho deles, e eu quero ver outras pessoas sendo ajudadas, e eu preciso que essas pessoas sejam ajudadas por pessoas que, né? Então, se eu puder passar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu levo para o meu consultório, um pouco do que eu levo na minha vida profissional para mais pessoas, isso me faz muito bem. Então, mesmo não agradando a todos, se eu sei que eu estou alinhada com um valor meu, se eu sei que está aqui hoje para mim, tá? É uma ação valorizada para aquilo que eu acredito na minha vida, eu vou sair daqui me sentindo bem. Posso até pensar, poxa, gostaria que a fulana tivesse gostado, gostaria que o ciclano tivesse gostado, mas tudo bem, eu não vou conseguir agradar a todo mundo. Mas eu estou alinhada com um valor meu, e isso tem que ser mais do que tudo, sabe? Então, o que eu queria ter trazido aqui para vocês hoje, gente? Assim, o que são as coisas importantes antes da gente abrir para perguntas, tá? Então, eu queria trazer para vocês qual é a base teórica da TCC, entender quais são as nossas crenças,
o que a gente acredita, o quanto isso é importante a gente entender, como é importante a gente entender que a gente tem um sistema de regras que nos move, né? E essas regras podem vir de formas absolutistas, como nenhuma mulher presta, podem vir em forma de regras, né? Ou então, uma regra pode ser, vamos pensar, uma regra é só quem tem muito dinheiro tem valor. E aí eu posso ter uma regra de, se eu trabalho muito, pode ser que eu consiga dinheiro e aí eu vou ter valor. Ou, se eu não ganho dinheiro, então eu não tenho valor. E aí eu passo uma vida buscando ganhar dinheiro porque eu acho que o dinheiro é o que traz valor às pessoas, valor às coisas. Isso pode ser uma regra. Ou eu posso ter uma regra de que relacionada ao valor, né? Então eu posso ter uma regra de que somente de que eu não sou interessante e que somente as pessoas muito cultas são interessantes. Então, para isso, eu vou ser uma pessoa, se somente as pessoas muito cultas são interessantes, eu penso, se eu estudar muito, se eu ler sobre tudo, se eu dominar todos os temas, todos os assuntos de todas as mesas de bar e de família, então eu vou me sentir inteligente, vou me sentir interessante, eu vou passar a estudar muito, me dedicar muito, nanana, e vou tentar entregar sempre o máximo. Gente, se vocês puderem desligar o áudio, a gente já está acabando. E aí a gente tem as principais técnicas, né? Questionamento socrático, que eu trago para vocês, né? Então, o que é uma regra para você? Se essa regra funciona para todo mundo? Se a gente poderia repensar... Isso são perguntas abertas, tá? E quando a gente pergunta dentro do questionamento socrático, né? Então, o pensamento de eu sou uma fraude, que é um pensamento, né? Se você é uma fraude, o que isso fala a seu respeito, né? Eu não sou boa, eu não sou interessante, eu não sou digna de alguma coisa ou de ter coisas. Então, acho que essa é a base, né, do que eu queria trazer para vocês hoje, de conhecimento, da base da TCC, e a partir da base da TCC eu acredito que a gente possa ir construindo aí, a partir das intervenções, um caminho muito bacana de ajudar novas pessoas. E eu queria fechar, antes da gente abrir para discussão, com um poema, né, da Cora Coralina, que eu gosto muito e que bateu muito com a aula de hoje para mim, em que ela fala um pouco do passado, do presente e do futuro de uma forma que eu realmente acredito. E aí ela coloca assim, ó: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Não desistir da luta, recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, a ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Achei muito bacana, achei que tinha bastante a ver com o que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E agora a gente vai abrir para perguntas. A ideia da aula de hoje, gente, era trazer a base da TCC. Eu sei que vocês querem muito ouvir algumas coisas relacionadas a intervenções em TCC, mas hoje não era a minha proposta era trazer a base da abordagem, entender a linha de raciocínio. Muitas das intervenções a gente tem no curso Princípios Básicos da Terapia Cognitivo-Comportamental, que é um curso online, um curso que já está pronto, ele fica instaurado no Hotmart, que vocês, assim, muitos de vocês eu sei que já têm acesso, mas quem não tem, vocês podem acessar a qualquer momento pelo link do nosso Instagram. Não sei se todos vocês têm o nosso Instagram, mas o nosso Instagram está aqui. Mas era isso, gente. Muito obrigada, tá? A gente se vê, então, no dia 4 de dezembro, e se vê no Instagram, nas redes sociais, enfim, vamos aproveitar a parte boa desse mundo virtual aí para a gente trocar conhecimento, tá bom? Beijo, pessoal!
Foi um prazer, uma boa noite aí para vocês.